No momento que a gente começou a desenvolver a atividade, a gente estava com conteúdo de ginástica. E dentre as atividades possíveis para ser trabalhada, a gente resolveu abordar a questão da atividade circense, que é a ginástica circense. Porque nela entra os movimentos básicos de rolamento, ponte, estrelinha, questão de malabarismo. E também é uma aula que possibilita você também produzir vários materiais. Então você já pode trabalhar a questão de reciclagens, abordar outros temas, outros assuntos. Sentamos, conversamos com as crianças, pensamos como que um circo funciona, como que é dentro de um circo trabalhar o malabarismo, trabalhar o pé de lata, como que isso funciona para trazer para dentro da escola. A escola tem esse papel importante de estar próximo ali do aluno, questionar, perguntar para o pai, perguntar para o aluno o que a escola poderia fazer para ele. Ninguém é melhor do que o aluno, do que o pai para dizer o que ele precisa. Então, quando ela fica aberta para que ele crie, para que ele não seja passivo na atividade, que ele seja criador também, que ele também construa a atividade, é onde ela fica mais interessante. Num determinado momento, no meio do projeto, eles estavam cientes que o projeto é um projeto de inclusão, só que eles começaram a ficar mais preocupados com a apresentação que nós iríamos fazer para a escola toda. E aí, o que eu fiz? Eu retornei com eles para a sala de aula, e aí eu fui lá na biblioteca, eu trouxe dicionários, pedi para eles pesquisar o significado da palavra integração e o significado da palavra inclusão. Fizemos uma roda de conversa para que eles entendessem a diferença desses dois contextos. E aí, a partir disso, eu fiz vários questionamentos para eles, se nós estávamos integrando, se nós estávamos incluindo. Então, eles começaram a questionar. Eles foram se organizando nessa questão de fazer essa inclusão. A construção da bola foi a nossa primeira oficina. Então, alguns têm dificuldade com a coordenação motora fina ali de fazer a bola, então a gente trabalha bem isso. E aí eu ensinei o movimento básico, que é o joga para cima, para, com 2 bolas. Aí eles foram divididos em grupos pequenos e esses grupos iam fazendo uma rotatividade. E aí cada um ia identificando a dificuldade que o colega tinha e eles iam se ajudando com os movimentos. E aí eles começaram, cada hora era a hora de um ir na frente e demonstrar um movimento novo que ele tinha criado. Colocar novos elementos na aula para ter um interesse maior na atividade, porque aí eles viram. Porque não é só um rolamento, não é só o movimento do rolamento e sim. Eu tinha que fazer o rolamento passando por dentro do ar. Trabalhar também a questão de noção de espaço, a questão do movimento e sim, de aperfeiçoar o movimento, de ter que fazer o movimento correto. O Balagandã, eles fazem a bola de jornal e aí eles podem utilizar ou sacola plástica, ou TNT, ou papel crepom, enfim, para que faça tiras. E aí eles fazem movimentos circulares lateral, por cima da cabeça. E aí a aula fica aberta para que eles criem os movimentos. O pé de lata, a construção deles trouxeram a lata, nós fizemos a cordinha inicialmente com varal, porque ela resiste mais tempo. Eu tomo cuidado de furar a lata para que eles não machuquem, então eu furo ela e entrego só para que eles façam a questão de montar. E aí a atividade inicial foi questão de eles fazer o movimento, andar por um espaço livre. Aí depois nós colocamos obstáculo, colocamos arco para que eles tivessem que andar dentro do arco, se fizesse zigue-zague entre os cones. A pirâmide é a atividade que mais tem a cara deles, porque não é minha essa atividade. Essa pirâmide é totalmente deles. Toda aula eles tinham a necessidade de mostrar uma coisa que eles tinham visto de interessante, que eles achavam possível ser feito. Então, aí que veio essa pirâmide. Então eles falaram, professora, a gente tem uma pirâmide melhor do que essa, porque ao invés de nós fazermos só a base mais uma linha, a gente vai fazer com 3. E aí eles foram e demonstraram aquela pirâmide. O William, sim, ele era mais apático, tímido, ele vinha por mais educação, ia para a sala E, daí ele fazia a troca, e daí não, agora ele é o líder nos jogos, melhorou muito em casa, sente prazer, vontade, chegou na segunda-feira tem que vir para a escola. Através desse projeto que colocou ele, né, dentro de tudo que acontece, fez com que ele interagisse mesmo. Então, ele teve um desenvolvimento muito bom, ele está muito participativo, todas as apresentações que tem aqui, o projeto coloca ele para fazer e ele faz com muito amor, faz com vontade e com capacidade, que ele é capacitado para isso, né? Grupo de adolescentes posam abraçados. O
projeto impactou 50 mil pessoas de 15 capitais brasileiras. Acesse o material completo rm.org.br/portas-abertas. Agradecimentos: Bento da Conceição, Mirani Santos, Nareli Alves, estudantes e famílias, Escola Municipal Jesus Criança, Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Portas Abertas para Inclusão, Educação Física Inclusiva. Instituto Rodrigo Mendes, Fundação FC Barcelona e Unicef. Macaca Filmes.